turístico. Professor Júlio, muita gente pensa o seguinte: Brasília não tem muito atrativo turístico do ponto de vista tradicional, como o senhor mesmo colocou, né? Não tem aqui parques ecológicos, você não tem praias, você não tem, quer dizer, o que é que Brasília pode fazer, pode ser feito pelo Distrito Federal, e o que é que se imagina que essa pesquisa possa servir de subsídio para se reter aqui um pouco mais o turista que chega aqui para fazer negócios com o governo, coisa desse tipo. Deixa eu só, antes de responder essa questão, Elival, só fazer uma referência aqui nessa questão anterior, né, do peso do turismo, né, na nossa economia, que realmente é pequeno, porque isso depende de dois fatores, né? O principal item que compõe aqui o movimento turístico é o turismo interno, né? E isso está associado a essa questão de uma baixa renda, ou seja, um contingente ainda pequeno, não obstante o crescimento da renda nos últimos anos, mas ainda é um contingente pequeno que pode fazer turismo no Brasil. E o outro é o turismo externo, pessoas que viriam de fora. E aí tem o problema da distância, mas tem o problema também do câmbio, né? É importante destacar isso. E o câmbio, ele funciona de forma... O câmbio hoje, onde o real está muito valorizado, ele funciona negativamente nos dois aspectos. Primeiro que ele afugenta o turista externo. E fica muito caro vir para o Brasil em relação a outros destinos. É muito mais barato. O brasileiro a ir para lá, para fora. E mais, o turista que, em tese, poderia estar fazendo turismo interno aqui, hoje a taxa de câmbio favorece esse turista brasileiro a buscar, né, um destino no exterior, ou seja, sacrifica uma ida a uma praia nordestina para buscar um turismo fora do país. Então, realmente, talvez o câmbio, né, e a renda sejam os dois fatores determinantes para que um é estrutural, que é a questão da renda. O câmbio é conjuntural, né? Pode ser que daqui a 2, 3 anos essa questão esteja equacionada. Mas realmente é uma limitação muito grande para o desenvolvimento do turismo no Brasil. E a gente não vê esses fatores, por exemplo, a Espanha, não obstante toda a crise que está vivendo, mas o problema na Espanha do setor turístico é muito mais associado ao setor imobiliário, ou seja, pessoas de fora da Espanha que compravam, né, casas na Espanha para passar suas férias, apartamentos, e que hoje essa demanda caiu muito, né? Mas, do ponto de vista da renda, a Espanha consegue, né, ter uma representação do turismo muito maior que tem no Brasil. A Espanha, estou citando como exemplo, Portugal, Grécia, outros países, o próprio México. Na questão do Distrito Federal, realmente temos uma grande limitação, né, porque a falta de atrativos naturais, não se inventa atrativos naturais, ou existem ou não existem, né? Então, temos uma dificuldade muito grande. Você, pensando assim friamente, uma pessoa em São Paulo, quando ela vai optar para passar suas férias, dificilmente ela vai optar para vir para Brasília, tendo Recife, Natal, Manaus ou Foz do Iguaçu como alternativa, né? Então, o turismo aqui vai ser sempre um turismo mais vinculado a Brasília como capital da República, né? São eventos que podem ser realizados aqui, pessoas que vêm aqui participar de atividades vinculadas, né, ao setor público. E aí o desafio seria prolongar um pouco mais a permanência dessas pessoas, talvez fora do DF, né? Algumas atrações, né, aqui no entorno de Goiás. Isso tem sido discutido, né, pela Secretaria de Turismo do DF de Goiás, no sentido de criar aqui alguns roteiros alternativos, onde a pessoa que venha de um local mais distante possa ir a Pirenópolis, Goiás Velho, Chapada dos Veadeiros, Caldas Novas. Mas é muito difícil. Eu diria que é uma situação muito difícil, porque as pessoas vêm aqui com outro propósito, né? Onde o lazer ele não é a motivação principal. Isso torna a situação mais complicada. Vamos detalhar um pouquinho a questão dos setores? Tipo alojamento, agência de viagem, transportes, aluguel de transportes, auxiliar de transportes, alimentação, cultura e lazer. Como é que está esse panorama setorial no país e no Distrito Federal? Ok. Inclusive eu esqueci de dizer isso, Elival, que a nossa pesquisa contempla exatamente essas 7 atividades características do turismo, que são consideradas aquelas que os turistas concentram mais os seus gastos. E no Distrito Federal, a atividade que mais tem gerado empregos no turismo é o transporte, responsável por cerca de 11 mil empregos formais. Seguida por alimentação, em torno de 5 mil, e por alojamento.
alojamento, isso mesmo, Júlio. Alojamento com cerca de 3 mil empregos. Isso representa, respectivamente, 47%, 22%. Transporte, 47%. Transporte, 47%, alimentação 22% e alojamento, 12%. Essas três atividades são responsáveis por 81% dos empregos do turismo no DF. E elas são seguidas por agência de viagem e cultura e lazer. Cultura e lazer é uma atividade que aqui no DF ela tem uma importância muito significativa. Entre as unidades da federação é onde ela é mais importante. Então, Júlio, vamos falar um pouquinho da Copa e das Olimpíadas. Qual é a expectativa? O que é que se pode dizer em termos de Brasil, que o senhor também é um estudioso de Brasil, e particularmente do DF, que o senhor representa a Codeplan? Nesse caso da Copa, a gente pode analisar sobre dois aspectos. Aliás, com as experiências de outros países, né, com Copa do Mundo, ou com Olimpíadas, com grandes eventos. É aquela história do legado, né? Então, ela tem uma importância muito grande para o turismo, pelo investimento que é realizado, né? Aquele investimento que é feito na infraestrutura, principalmente. Né? Você melhora as melhorias que vão ser feitas nos aeroportos do Brasil, inclusive de Brasília, elas vão ficar. Né? Isso é importante. No transporte público, né, em termos da expansão da rede de metrô, o VLT em algumas cidades, né? E aqui em Brasília, todo esse investimento, ele fica. Agora, mas é importante entender que isso tem esse lado da estrutural, mas é uma atividade passageira. A Copa do Mundo ela vai acontecer durante um mês, né? E a gente tem outras experiências, a África do Sul está aí para nos mostrar que passa aquele momento, depois, obviamente, que tende a refluir para uma situação que existia anteriormente. Mas não fica um delta, não? Não, pois o que tem que ser feito é exatamente impedir que volte, tende a refluir para aquela situação. Então é aproveitar essa infraestrutura construída, né, e aí investir em capacitação, né, de pessoal, resolver o problema, por exemplo, que é um problema da segurança pública, um problema crônico no Brasil, nós sabemos disso, né, mas tem que se buscar não resolver o problema da segurança ou melhorá-lo tão somente para o período da Copa, né, tem que melhorá-lo porque tem que melhorá-lo, porque é um problema que, antes de atingir o turista, atinge cada um dos habitantes aqui da cidade, né. Então, acho que as políticas têm que estarem direcionadas para ajudar a equacionar uma série de problemas que a gente apresenta, de forma que o legado da realização da Copa ele possa atender não só ao futuro turista, mas também, isso é importante, acho que o pessoal do turismo coloca muito isso, né? Quer dizer, ninguém vai para um local fazer turismo, né, onde as pessoas vivam mal. As pessoas se sentem mal fazendo turismo, onde vê miséria, onde vê insegurança. Então, a gente tem que partir desse princípio. Ou seja, as condições para a atração do turista têm que ser as condições de vida, melhorar as condições de vida da própria população. Né? E a gente tem uma oportunidade com os investimentos que vão acontecer com esses grandes eventos no país. Então, Margarida, comenta um pouquinho isso aí. Vou comentar isso até dando um exemplo pessoal, porque eu tive agora em fevereiro na África do Sul. E eu percebi então você não foi para a Copa? Eu não fui depois da Copa. E percebi o quanto foi importante a realização da Copa para o país, para o turismo, e no contato que eu tive com os envolvidos no setor turismo e com as pessoas no dia a dia, o quanto que teve repercussão sobre o turismo. Né? Na divulgação, como o Júlio diz, assim, o Brasil, então isso é muito importante, vai ser o foco das atenções, né, no mundo todo, e como repercute. Então, na África do Sul, essa experiência foi considerada absolutamente positiva pelo segmento turístico lá. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Você também poderá fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a presença do professor Júlio Miragaia, diretor de Gestão de Informações da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, a Codeplan. Agradecemos também a pesquisadora Margarida Ratten Coelho, que é da Codeplan e está cedida para o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Cidadania. Até lá.